Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns passos que a gente pode fazer para fazer uma boa análise de dados, e são passos que antecedem inclusive a própria análise de dados, né? Então são etapas que, se cumpridas corretamente, a gente não só vai ter uma análise de dados adequadas, mas também a gente vai ter um pensamento melhor a respeito da pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? Por que a gente está fazendo, o que eu realmente estou querendo testar. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, primeiro, elabore uma hipótese clara e objetiva, né? Mas se a gente pensar nisso, o que seria uma hipótese? Bom, uma hipótese é uma explicação que seja testável, que a gente possa testar a respeito de um fenômeno, de um fato, né? Ou um evento qualquer. E essa explicação ela está associada a uma consequência, que a gente vai chamar de predição. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese, esse seria o fato. Eu posso imaginar algumas hipóteses a respeito disso, que trazem consequência, né? Ou seja, a minha predição. Então, por exemplo, já que as plantas usam a luz do sol para fazer fotossíntese, é provável que um grupo de plantas que esteja a pleno sol produz uma taxa fotossintética maior do que plantas que estão em ambiente protegido em sombra, né? 12 horas de sombra durante as horas de sol que a gente tem no dia. Bom, se isso for verdade, né, eu tenho aí uma hipótese, né? Ou seja, a partir de um fato, plantas usam luz do sol para fazer fotossíntese, eu tenho agora uma explicação. É provável que plantas na sombra vão ter uma taxa fotossintética menor do que plantas que conseguem captar a luz do sol diretamente durante as horas de sol que um dia tem. Tá ok? Um outro exemplo associado a isso seria com formigas. Eu trabalho com formigas, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado. Então, a gente já tem um fato, né? Amostras de solo de formigueiro possuem maiores teores de nutrientes do que solos de controle. Então, a gente já sabe, por meio da literatura, que solo de formigueiro tem mais nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, do que um solo sem influência de formigueiros. Muito bem, qual seria uma hipótese? Bom, eu posso imaginar que uma vez que eu tenho esse fato, né, então eu posso imaginar, por exemplo, que solos de formigueiro, por serem mais férteis, né, vão produzir plantas mais vigorosas do que os solos sem influência deles. Pronto, eu associo uma consequência, né, a uma explicação que pode ser testada. Tá ok? Com base nisso, uma vez que você estabelece a sua hipótese, a gente vai para o segundo passo, que seria, bom, eu já tenho a minha hipótese, agora como é que eu vou testar isso? Eu preciso fazer um desenho experimental na minha cabeça e até mesmo no papel, que eu possa testar isso de forma clara para mim, objetiva. Então, a partir desse último exemplo que eu dei para vocês, né, o meu desenho experimental seria comparar o vigor de uma planta entre dois tratamentos. Eu botei vigor ali em amarelo justamente porque vigor pode ser muita coisa, né? E aí eu trago aqui, ó, por exemplo, vigor pode ser o número de sementes, né? Mais sementes, então eu tenho uma planta mais vigorosa, uma planta de um porte maior, né, em centímetros ou em diâmetro do caule. Então o vigor ele pode ser muita coisa. Então no meu desenho experimental eu coloco, se eu quero comparar o vigor, eu tenho que colocar no meu desenho experimental o que eu estou chamando de vigor. Pode ser o número de sementes, tamanho do peso, tamanho, né, da planta, peso, da massa seca, ou pode ser tudo isso. Pode ser um conjunto de fatores que eu vou chamar de vigor. Tá? Isso tem que ficar claro no seu desenho experimental. E outra, eu vou ter aqui dois tipos de tratamento. Eu vou ter um solo controle e um solo de formigueiro. Tá ok? Então, passando as coisas para o papel, a gente cria um mapa mental mais fácil a respeito daquilo que a gente quer testar, que seria a nossa hipótese. E o N amostral, o que é isso, né? Um N amostral adequado? Seria um número de amostras, de repetições, que fosse minimamente testado, ou seja, eu tenho que tirar pelo menos a média, o desvio padrão, ou a mediana desses dados. Então, na literatura, a gente tem um número mágico, né, que seria ali 30. Então, eu teria que ter 30 amostras controle e 30 amostras com solo de formigueiro. Mas a gente sabe que na prática muitas vezes isso é difícil. A gente tenta trabalhar com pelo menos 10 repetições. Tá? Abaixo disso, cria-se uma situação em que a gente não tem muita certeza a respeito da variação dos nossos dados. Tudo bem? Bom, qual seria o terceiro passo? Seria a gente organizar uma planilha de dados, né, bem feitinha. O que seria uma planilha de dados bem feita? O tipo de planilha que seria limpa, né, sem caracteres especiais, valores fáceis da gente entender, sem muito número depois da vírgula, por exemplo.
e trouxesse uma ordem de variáveis bem bacana. Por exemplo, qual que é o meu x, né, que a gente chama de variáveis explicativas, e qual que é o meu y, que a gente chama de variável resposta. Então, aqui só para dar um exemplo, né, eu tenho aqui uma planilha imaginária a respeito da hipótese que eu propus para vocês. Então, eu tenho aqui 10 amostras, então eu tenho uma coluna de amostra, a coluna tratamento, que traz aqui as primeiras 5 amostras são do controle e as próximas 5 são de solo de formiga. Número de sementes, então eu tenho aqui o número de sementes de cada planta cultivada sobre cada um desses solos. Então, cada linha dessa seria uma repetição. Eu tenho 10 repetições, porque aqui eu tenho 10 linhas. E o peso seco da planta. Então, cada linha dessa representa o peso seco depois que eu fiz o experimento. Né, a planta produziu lá as sementes, ela morreu, eu tirei essa planta, botei na estufa, sequei e fiz o peso seco dessas plantas, né, para a gente saber um pouquinho também sobre o vigor, ou seja, será que as plantas em solo de formigueiro eram mais pesadas? E assim por diante. Observe, minha planilha está bem clara, bem limpa. É assim que a gente deveria fazer com as nossas planilhas de dados, tá ok? Muito bem. O quarto passo seria justamente uma análise gráfica. Eu quero saber a tendência desses dados. Então, eu vou pegar o meu y e vou confrontá-lo com o meu x. Então, se o meu x, nesse caso, seria tipo de solo, eu teria, então, 2 tipos, solo com formiga e solo controle. E, por exemplo, o peso seco da planta, lá em gramas. Então, vai de 0 a 45 gramas, mais ou menos. E aqui eu já tenho uma tendência. Observe que a gente não fez nenhuma análise ainda. Mas eu já posso observar que as barrinhas coloridas são as médias e esses tracinhos aqui em cima são o desvio padrão de cada um dos meus conjuntos. Então, aqui eu tenho 5 plantas, a média de 5 plantas aqui, a média de 5 plantas aqui no controle e o desvio padrão de 5 plantas aqui e aqui. A gente pode observar que parece que formiga tem uma tendência, né? Plantas cultivadas em solo de formiga têm uma tendência de ter um peso seco maior do que as plantas que foram cultivadas no controle. Ah, bom. Então, eu já posso imaginar que, se tiver diferença significativa, então o peso seco de plantas cultivadas sobre solo de formigueiro vai ser um pouquinho maior. Tá? Então, sem fazer análise estatística, eu já tenho mais ou menos uma tendência dos meus dados. Parece que a gente vai encontrar alguma coisinha aí. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai dizer isso é a análise estatística, mas me justifica fazer a análise. E, por fim, gente, aí sim, escolher o teste. Né? Eu tenho aqui uma tabelinha que eu uso, parece uma tabela meio confusa, né? Mas na disciplina que vocês vão ter durante o curso, ou quem já teve, sabe como é que a gente trabalha essa tabela, é mais ou menos assim. Isso aqui nos diz mais ou menos, dependendo da minha variável x, se ela é categórica ou numérica, né? Se ela é dividida em categorias ou por números, e a minha variável y também, se ela é categórica ou numérica, eu tenho um tipo de gráfico que eu posso fazer a minha análise gráfica e eu tenho aqui a análise recomendada. No caso específico que eu passei para vocês, a gente teria uma variável x, tá, categórica de 2 níveis, ou seja, eu tenho solo controle e solo de formigueiro. A minha variável y é numérica, ou seja, número de sementes ou peso seco da planta, é em números que a gente vai ter isso. O gráfico seria em barras e o teste estatístico adequado seria o teste T ou o teste Mann-Whitney, que a gente também chama de Wilcoxon. E eu coloquei um asteriscozinho aqui porque a gente precisa primeiro fazer a normalidade desses dados. Isso vai ser para vídeos no futuro, tá? Não se preocupem com isso. O que eu queria falar para vocês aqui agora é simplesmente isso. Tenha em mente que antes de uma análise estatística, a gente tem todo um planejamento que poderia ser dividido nesses 5 passos que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.